Nessa sequência de lições que começamos a estudar no vídeo anterior, estamos estudando a carta aos Hebreus e já ficou claro no vídeo anterior que a ideia da carta, e a gente precisa ter sempre isso em mente, a ideia da carta é lembrar aos irmãos hebreus a superioridade da obra de Cristo perante a obra da lei. A gente acabou de estudar a carta de Paulo aos Gálatas, em que havia uma treta ali na igreja, a gente ensinando coisas erradas, e essa carta aos Hebreus também tem uma motivação bem semelhante se a gente perceber. Ele quer falar, ele quer mostrar que a obra de Cristo é superior às obras da lei, que a morte de Cristo na cruz vai nos dar, sim, uma salvação perfeita e completa que a lei não podia dar. Né? Na lição anterior, nós já ressaltamos que a vinda de Cristo foi um fato histórico, ou seja, ele aconteceu em um determinado tempo na história, mas não foi apenas um fato histórico, foi o cumprimento de um plano eterno, da promessa eterna de Deus, do seu plano de salvação para nos reconciliar com Ele. Tá? Essa salvação preparada, anunciada e foi colocada em prática por Deus. E este capítulo 2 dos Hebreus, começa ressaltando isso, que esse plano tão grande e tão maravilhoso de Deus não pode passar de forma desapercebida. Você já parou para pensar quantas vezes a gente não percebe coisas que são importantes? Eu mesmo estudei num lugar que a minha escola ficava na praia, né, e numa paisagem linda, só que tinha, por 5 anos, só que tinha dias que eu chegava e saía, não olhava o mar, não ouvia o barulho, não parava para ouvir o barulho do mar, né, e nem para perceber se estava nublado ou se o tempo estava bonito. Era uma coisa extremamente importante, porque era um cenário exuberante, uma escola à beira da praia, que coisa bonita, né? Mas a gente, nas coisas do dia a dia, deixa essas coisas de lado, deixa as maravilhas de Deus, as coisas maravilhosas que Deus fez, e a gente não para prestar atenção e ter o devido cuidado nestas coisas. A salvação não pode ser assim. A obra de Cristo não pode ser assim. E é isso que o autor aos Hebreus, nesse 2º capítulo, vai nos alertar. O nosso texto básico é Hebreus 2, versículo 9. Mas eu achei muito importante que a gente lesse o capítulo todo, até mesmo porque ele vai falar ao longo da lição de todo o capítulo. Então vamos ler lá de forma objetiva, Hebreus 2, o perigo da negligência, o primeiro tópico. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Segundo tópico, segundo título: Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que aqui estou, e os filhos de Deus me deu, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a via. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, esse texto parece, a linguagem é um pouco mais complexa, mas nos indica algumas coisas interessantes. Ele vai falar que por meio da encarnação de Jesus, aquele que se fez carne, né, e realizou nessa encarnação uma obra redentora, Jesus glorificado, né, foi glorificado, revestido de honra e poder, né? Podemos ter o quê? Um sentimento de pertencimento a Deus. Por intermédio de tudo isso, porque Jesus se tornou homem e se fez igual a nós, então nós podemos ser chamados de irmãos. Nós somos filhos de Deus por adoção quando acatamos, quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. E se temos tão grande salvação, e se temos esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de filiação a Deus, porque fomos feitos seus filhos por adoção. Então, não precisamos e não podemos ter medo da morte. Primeiro porque a morte eterna, ficou para trás no sacrifício, na salvação de Cristo. Claro, para aqueles que aceitam. Para aqueles que não aceitam, permanece a morte eterna. Mas para aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, então temos a salvação. E se temos a salvação, não precisamos mais ter medo da morte. E podemos confiar na sua provisão e no seu cuidado. Podemos confiar que Deus proverá e provê todas as coisas que precisamos, né? E esse é o mote, essa é a motivação, essa é a ideia do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, é expressar estas coisas aos nossos irmãos hebreus, que logo depois da sua conversão, por assim dizer, começaram a ser pressionados a voltar às coisas antigas. Às vezes esse voltar às coisas antigas vem como rótulo de cultura, vem com rótulo de identidade, ou vem com um rótulo assim. Mas cuidado! Esses dias eu estava vendo, aliás, acho que foi até hoje de manhã, vi um vídeo de um missionário no meio dos índios mostrando como era o culto lá e dizendo que certas coisas dentro do culto deles poderia parecer heresia para a gente. Cuidado! Né? Existem realmente culturas com forma de entender as coisas diferentes e a gente não pode chegar com uma cultura brasileira, impor a cultura brasileira, o jeito de falar, o jeito de pensar do brasileiro a um outro povo e aí impor o evangelho desta forma. A gente precisa entender a cultura, separar da cultura deles o que não agrada a Deus e o que não tem nada a ver,
né, o que realmente não faz a menor diferença, para daí a gente apresentar o Evangelho. Na nossa cultura brasileira, temos, por exemplo, algumas festas que são festas folclóricas ou de origem católica, né? O folclore depende do que é o folclore, mas muitas das festas que nós temos são festas religiosas, e aí a gente tem que separar o que é religioso de fato do que é cultural, tá certo? Bom, essa é a nossa lição de número 2 da revista Palavra e Vida, edição 83. Ela já está aqui. Edição 83 da revista Palavra e Vida. Palavra e Vida é uma revista editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá palavraevida.batistasfluminense.org.br e você baixa essa revista em PDF, ok? E pode estudar aqui conosco, usar na sua igreja, fazer como você pretende fazer. A nossa edição de número 83, referente ao quarto trimestre de 2024, tem por título A Centralidade de Cristo, e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa lição, como eu já disse, tem um texto básico em Hebreus 2:9 e o título Coroado de Glória e Honra. Ok? Nosso primeiro tópico já começa no primeiro versículo de Hebreus 2, por isso que eu li o capítulo todo, falando: atentos às coisas espirituais. Não podemos nos distrair, não podemos ficar distraídos das coisas. Sabe, tem coisas muito importantes que você precisa prestar atenção na sua vida. E eu sei que tem algumas delas que você presta atenção demais. Por exemplo, tem conta que tem data para pagar. E você não vai dar bobeira de deixar passar a data do pagamento, porque você vai pagar multa. Não, multa não vou pagar não. Então eu vou estar atento à data em que a conta vence. O mês todo eu vou estar esperando aquele dia eu tenho que pagar. Se caiu o salário, esse dia eu tenho que pagar, vamos ver um dia aqui no meio, eu tenho que pagar as minhas contas. Não é isso? Quem não freia no radar no meio da rua, né? Eu vou frear para não ser multado, e muitas vezes as pessoas dirigem olhando para ver se tem radar, porque se passar no radar vai ser multado, e aí as pessoas ficam atentas. Mas veja, tem coisas muito mais importantes com consequências muito maiores, só que não são agora as consequências. Por exemplo, se eu não tiver salvação, eu tenho morte eterna. E se eu tenho morte eterna, esta consequência é muito pior do que uma multa de um radar ou uma multa de uma conta não paga na data. Ok? Então, o nosso capítulo 2 começa exortando, o autor exorta, ou seja, chama a atenção dos leitores para atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção, prestando muita atenção, sabe? Muito cuidado, com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A gente tem vivido tempos complicados e difíceis, porque a gente tem vários e vários pregadores na internet, tem vários e vários vídeos de vários pregadores, e cada um ensina o que acredita ou ensina o que quer, né? Infelizmente, eu vou dizer para você que tem gente que não acredita em nada, mas ensina algo que vai dar visualização, seguidor para o canal, enfim, vai fazer algum tipo de fama e vai tirar algum lucro disso. Mas tem pessoas que acreditam em várias coisas e ensinam as coisas que acreditam. Nós sabemos da salvação, é isso que o autor aos Hebreus está falando para os hebreus. Nós sabemos da salvação. E a gente precisa ficar atento com as coisas que nós ouvimos, para que a gente não caia na esparrela, né? Como o pessoal fala, caiu na esparrela, não sei se você já ouviu essa expressão, para a gente não se desviar. Na versão que eu li, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele fala de atenção, né? Atenção.
presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo na sua igreja. Presta atenção no vídeo que você está assistindo, na palestra que você está assistindo, das coisas que você está ouvindo, no filme que você está vendo. Muitas vezes no meio dos filmes, muitas vezes não, no meio dos filmes vem uma enxurrada de mensagens e coisas que eles querem que nós acreditemos. E as pessoas, de tanto ouvir essas coisas, muitas vezes vão primeiro se tornando insensíveis, depois aceitando que cada um do seu jeito, depois concordando, e Deus nos livre de aderir a coisas erradas, ok? Então, veja que o objetivo da carta é esse: chamar a atenção daqueles nossos irmãos hebreus a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Qual era a guerra deles naquele tempo? Qual era o problema que eles estavam enfrentando naquele tempo? Naquele tempo, eles estavam recebendo oposição dos seus amigos, irmãos, parentes, aquele povo que vivia com ele, porque eles aceitaram o cristianismo, a fé em Cristo. E ao aceitar a fé em Cristo, ele não ia mais na sinagoga, ou então não sacrificava mais, ou então não cumpria mais a lei. E aí o pessoal olhava e olha só, agora deixou de ser hebreu. Olha, deixou de ser, Deus vai ficar chateado com você, porque você não está cumprindo mais a lei. Então, o novo convertido, normalmente, recebe uma carga de oposição quando ele se converte, ok? As pessoas que o conhecem vão dizer: Ih, você está diferente, você está menos divertido, você está menos isso, menos aquilo. Crente não precisa ser menos divertido, não. Eu faço palhaçada o tempo todo no meu ambiente de trabalho, porque a gente precisa rir, a gente precisa contar piada, a gente precisa brincar, né? E precisa ter um ambiente descontraído. Problemas gigantescos que muitas vezes temos que resolver, e vamos resolver os problemas, mas não precisa ficar brigando, não precisa se irritar, vamos buscar as soluções com um bom humor. Então o crente não precisa ser triste, não, tá certo? Mas a gente vai fugir das indecências, vai fugir de algumas coisas que o mundo acha legal, acha bacana e corre atrás, ok? Então a oposição ao novo convertido, a oposição à fé em Cristo vai acontecer mesmo. O problema é que muitos cristãos hebreus estavam deixando a fé em Cristo e voltando às coisas anteriores, como se isso fosse o certo a se fazer. E aí, este autor desta carta entende a necessidade de fazer um escrito, de fazer uma carta, enviar para aquele povo, para que urgentemente eles percebam o que está acontecendo e fiquem firmes na fé, mesmo sabendo que haveriam perseguições, mesmo sabendo que haveriam oposições. Deixa o pecado de lado, deixa quem peca pecar, né? E você se mantenha firme na fé. E às vezes é extremamente difícil se manter firme na fé, porque às vezes até dentro da igreja as pessoas querem que você peque. É absurdo isso, é totalmente impensável, mas cuidado, quando alguém vem com o que tem, não tem nada a ver, todo mundo faz, cuidado. Pode ser que não tenha nada a ver, que não tenha nada, que todo mundo faz, mas essas frases me chamam uma atenção assim, se está tentando justificar, é porque a coisa não está simples, né? Você não precisa justificar o que é óbvio, você justifica o que não parece óbvio. Não é isso? Tá certo? Então, se a gente se afastar, o pecado da frieza espiritual vai tomar conta de nossos corações. Cuidado, nós vivemos um tempo difícil, tempo de pandemia, e por conta dele várias coisas aconteceram. Muitas igrejas estão transmitindo cultos online e muitas pessoas estão optando por não ir à igreja, né? Estão optando por, vou assistir o culto em casa, hoje estou muito cansado.
Tá, se você realmente tem um impedimento, tem uma coisa que te impede de ir, aproveite a mídia, aproveite o que temos para buscar estar um pouquinho na presença do Senhor. Mas se você tem a opção de ir, se você não tem impedimento, né, não tem doença que te trave, que te prenda a cama, não tem tá de escala de serviço, não tem como se deslocar e ir até a igreja, vai. Faz isso não esfria, porque essas coisas vai acontecer. Isso que o autor aos Hebreus, está falando naquela época, para os hebreus, também tem total aplicação no nosso dia a dia. Eu já estava falando agora de optar por não ir à igreja, porque tô cansado, tá quente, tá isso, tá aquilo, né? E eu vou ficar em casa, né? Isso acontece em nossos dias, e os nossos corações estão sujeitos a enfraquecerem na fé, quanto mais nós nos afastamos de Deus, né? Diz que um pastor foi visitar um membro, e aí a paisagem europeia ou americana, né, lareira, foi visitar um membro que estava faltoso e sentou-se com ele à beira da lareira, não falou nada, só puxou uma brasa para perto e a brasa foi e apagou. Depois ele botou a brasa para fora e a brasa foi e acendeu. E aquela pessoa entendeu fácil a mensagem que o pastor estava dizendo. Nós precisamos estar com o nosso grupo, nós precisamos estar com os nossos irmãos. Todos nós temos dores, problemas, aflições e precisamos dividir uns com os outros, precisamos dar força aos outros e pegar, né, nos apoiar nos outros, e precisamos disso com união, ok? Então, isso é um perigo, estar longe. E ao estar longe e ao esfriar, a gente começa a ficar indiferente às coisas espirituais. Começa a ficar muito mais preocupado com o seu dia a dia e do que a sua devoção, a sua leitura diária, a sua oração diária, o seu tempo com Deus. Essas coisas vão ficando de fora, tá? Então a gente não pode deixar abrir mão, abrir espaço para que isso aconteça, tá certo? A Bíblia tem várias histórias de fé, a gente tem várias histórias de missionários e pregadores ao longo do tempo, e essas coisas precisam nos aquecer o coração para estar junto de Deus, para estar junto com os nossos irmãos na igreja. Estou dizendo que vai ser tranquilo, não estou dizendo que você não vai encontrar problema na igreja, não estou dizendo isso, a gente encontra problema na igreja e às vezes encontra muito problema na igreja, mas é lá que a gente precisa estar com os nossos irmãos, tá certo? Para que a incredulidade não tome conta, a insensibilidade, a incredulidade não tome conta dos nossos corações. Se eu estiver longe, ele fala que a falta de atenção às coisas espirituais pode gerar frieza e incredulidade em nossa família, né? Porque se eu não vou à igreja, ninguém vai, e aí nossos filhos acabam ficando afastados de Deus e as coisas acabam não andando bem, ok? Então precisamos ter atenção a isso. Nós que somos pais, precisamos ter atenção no modelo, no exemplo que estamos dando aos nossos filhos, para depois a gente não experimentar consequências amargas, né? Versos 2 e 3 do capítulo 2, ele adverte: se a palavra falada por anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação? Ou ainda na versão que eu li, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ok? Essa negligência tem um preço, né? E ele fala aqui da palavra humana, ele vai falar depois aqui da palavra entregue por anjos, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a lei entregue a Moisés. Olha, negligência vai ter preço.
né? Não porque Deus nos deseja mal, de jeito nenhum. Ele tanto nos deseja bem que mandou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Mas se eu não der atenção a isso, mas se eu não der atenção à salvação de Jesus, se eu não servir a Deus, se eu não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, a consequência é a morte eterna. Então a gente não pode negligenciar as coisas espirituais. A gente precisa estar atentos, né? Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Ele disse que iria e queria nos preparar, ia na frente e ia preparar lugar, né? Na minha casa de meu pai tem muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Ele disse que já tinha lugar para a gente lá, na realidade, né? E que temos a salvação mediante o seu sacrifício na cruz. Ele é fiel, há de cumprir, mas nós temos que estar vigilantes e atentos. Nosso segundo tópico vem falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo compreende a condição humana. Após exortar os irmãos sobre o perigo de negligenciar a fé em Jesus, o autor procede argumentando sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Veja, este assunto vai voltar, tá bom? Teve no primeiro capítulo, teve no segundo, e vai ser uma tônica na carta toda. Em vários lugares ele vai puxar, ele vai fazer isso daqui a pouco, vai puxar textos do Velho Testamento e vai embasar isso que ele está falando, para afirmar, para mostrar, para comprovar que o sacrifício de Cristo na cruz é superior à antiga aliança, ok? Então ele vai lá e faz menção do Salmo 8, um salmo de Davi, para indicar três aspectos importantes e interessantes da obra redentora de Cristo que aconteceu na história. Primeiro, a sua encarnação, a sua obra redentora e a sua glorificação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tem duas perguntinhas que aparecem nesse Salmo 8, deixa eu ver se eu copiei aqui o Salmo 8, não copiei o Salmo 8 porque está transcrito aqui, né? Ele diz assim, que é o homem para que dele te lembres? Ou, o que é o filho do homem para que te visites? Ele está fazendo a menção do Salmo 8, como eu já falei. Para o autor aos Hebreus, essas duas perguntas indicam a encarnação de Cristo, o Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Fato histórico, aconteceu na história. Deus se fez carne e habitou entre nós, né, como unigênito Filho de Deus, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Deus em pessoa nos visitou, ok? Apesar é uma palavra ruim, né? Foi um acontecimento histórico, mas não foi apenas um acontecimento histórico. Foi um acontecimento extraordinário e o único acontecimento na história, ok? E aí a comparação que a gente precisa fazer é com as outras crenças religiosas em geral, sobretudo aquelas que já existiam naquele tempo, tá? Nessas crenças religiosas sempre existia uma divindade, um Deus, e esse Deus sempre está distante dos homens, né? Geralmente ele fala aqui numa dimensão mágica que cria e dirige o universo, né, de uma forma bem longínqua, e o ser humano, para sobreviver, precisa agradar e bajular esses deuses. Quem nunca viu algum filme antigo, às vezes filmes que mostram selvagens, né, aqueles filmes do Tarzan, aquelas coisas assim, que tinha um vulcão, uma coisa de fogo, e aí tinha que levar lá uma pessoa para morrer, um sacrifício para aplacar a ira dos deuses, tá certo? Então, essa é uma cultura antiga, e os deuses, no geral, naquele tempo, eram deuses poderosos, entre aspas, né, distantes, não eram deuses aqui, e deuses que castigavam a humanidade.
Então, era o Deus que não deixava chover, era o Deus que não dava fertilidade para a terra, então tinha que ser agradado e bajulado para que aquela coisa acontecesse, ok? Mas o nosso Deus é diferente, porque o nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus de perto. Ele veio e nos visitou, ele se fez carne na plenitude dos tempos, ele viveu como homem aqui, e como homem, né, se fez um pouco menor do que os anjos na sua humanidade, não deixou de ser Deus, mas na sua humanidade, como diz, o homem é feito um pouco abaixo dos anjos, né? E ele sofreu dores, ele padeceu as dores e os sofrimentos que os seres humanos vivem. Você vai ver textos ao longo da Bíblia que mostra Jesus cansado, mostra Jesus com sono, mostra Jesus dormindo, mostra Jesus com fome, querendo comer, com sede, né? Então você vai ver todas essas coisas aconteceram. Os discípulos lá no meio da tempestade, o barco quase virando, Jesus estava dormindo. Estava dormindo porque estava cansado, né? Ele chega para a mulher à beirada do poço, a mulher samaritana, dá-me de beber água, estava com sede. Alguns textos falam, e Jesus cansado, cansava, porque ele era ser humano, era Deus, mas também era ser humano. E na sua encarnação, mesmo sem pecar e mesmo sem ter o pecado original, né, ele sentiu as nossas dores, ok? Então podemos dizer que o nosso Deus sabe, bom, ele já era onisciente, né? É até um contrassenso falar isso, mas ele experimentou as dores da condição humana, o sofrimento de estar próximo ao sacrifício da cruz, todas essas coisas ele passou aqui como ser humano, como Deus ao mesmo tempo e como ser humano. Tá? E porque ele passou essas coisas, porque ele morreu por nós e depois, porque ele ressuscitou, ele nos trouxe salvação. Né? E esse é o centro da mensagem apostólica, o centro da mensagem dos apóstolos, né? E que Paulo vai afirmar lá em Atenas, Atos 17, não vou ler o capítulo todo, mas tem uma cena bacana de Paulo chegando em Atenas, indo no Areópago, vendo ali vários altares, aí ele vê um ao Deus desconhecido, vou pegar esse aqui, vou falar de Deus, e ele aproveita aquela situação, e é levado ao Areópago e está discutindo com o povo. Quando ele fala de ressurreição, aí o povo, no geral, não, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade, porque eles não acreditavam nisso. Mas alguns foram e conversaram com ele. Então, Paulo está ali na sua mensagem dizendo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas que Deus havia enviado Jesus. Então, Deus, um momento que a gente não sabe, ele não leva em conta essas coisas. Mas a partir de Jesus, nós precisamos saber que a salvação é mediante ele. Né? João inicia a sua carta, 1 João 1, não é João 1. João 1 diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, ele vai falar que os olhos viram, seus ouvidos ouviram e as suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, João vai dizer que teve contato com Cristo, né, e percebeu a enorme diferença entre o Evangelho de Cristo e os demais evangelhos. Essa diferença nós precisamos entender, né? A salvação que Deus nos dá por intermédio de Jesus é extremamente diferente da salvação das demais religiões. Até mesmo no judaísmo, que a raiz é o Velho Testamento, agora Deus se fez carne e habitou entre nós. E no judaísmo já para na Torá, né? E aí eles não acreditavam nisso aí. A discussão era mais ou menos essa. Os judeus acreditavam que quando Moisés subiu ao monte e teve com Deus, os anjos entregaram a ele em mãos, né, vinda de Deus em mãos, a lei, a Torá.
E por conta disso, eles davam crédito a lei, dizendo que era algo importante, porque os anjos mesmos entregaram da parte de Deus a Moisés. Mas o que o autor está sustentando é que se a lei vinda de Deus para Moisés, entregue em mãos, né, pelos anjos, foi importante, agora o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E isso é mais forte do que uma mensagem enviada para alguém. Alguém pode te mandar uma carta, mas se ele for te visitar, com certeza o efeito do que se for feito na visita é muito maior e muito mais importante, tá certo? O hebreu sustenta que o próprio Cristo, a palavra encarnada, nos visitou, viveu entre nós. E aí, como a gente deixa para lá, como a gente pode não dar atenção a essa verdade? Precisamos compreender que Cristo é o único Deus perfeito e que é o único Deus que tem condições de ter empatia com o ser humano, porque ele enfrentou os mesmos desafios e adversidades que os seres humanos enfrentam, porque muitas coisas são desafios e adversidades para nós por conta da nossa limitação. Por sermos limitados em várias coisas, a gente sente uma dificuldade muito grande, né? O texto que eu li para vocês diz lá que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Quer ver? Porque convinha que por cuja causa, por quem todas as coisas existissem, conduzindo o Filho da Glória, aperfeiçoasse. Versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, era extremamente importante isso que aconteceu, que ele passasse os sofrimentos que nós passamos aqui, ok? Isso é diferente. Um Deus assim é um Deus completamente diferente. É extraordinário saber que Deus não esteve, ou vou melhorar aqui, eu vou mudar a frase do pastor, que Deus nunca esteve, não está e não estará diante de nós. Nós é que damos as costas a Ele. Mas Ele está perto, né? Perto está o Senhor. E Ele recompensa todos que esperam nele, que colocam nele a sua confiança, que vivem e convivem com Deus, né? O autor, diante dessa constatação, Hebreus lembra o Salmo 22, versículo 22, mostrando que Jesus anunciara o nome do Senhor aos seus irmãos e cantaria louvores no meio da congregação. Salmo 22, 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja que o autor de Hebreus está citando passagens que ele conhece, passagens dos livros escritos, leis e livros de sabedoria, né, e cânticos que existiam naquela época, tá certo? Ele ainda cita o livro do profeta Isaías. Eu confesso que eu fui lá no capítulo 8, verso 18, fala assim sobre a confiança, depositar a confiança em Deus, mas o texto sustentando que nele está posta a nossa confiança, na verdade, o texto todo fala sobre a confiança em Deus, mas não um versículo específico que fale, esse versículo específico não me pareceu falar desse ponto, não sei se era outro versículo que ele queria citar. Mas o nosso terceiro tópico fala: em Cristo temos um sentimento de pertencimento, e aí vai entrar a filiação, né? O autor aos Hebreus faz menção a essas passagens com o objetivo de mostrar que em Cristo podemos viver um sentimento de pertencimento. Ele vai usar a figura de filhos, irmãos e filhos, né? A partir daí, né,
no 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Pois que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, estes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ok? Então, filhos, proximidade, sentimento de pertencimento, né? Ser filho de alguém naquela época era muito mais do que ter um pai ou uma referência. Naquela época, menor de idade, mulher, não tinha condição de se sustentar. Tinha que ter um provedor, um pai, que era quem trabalhava, até botava os filhos para trabalhar, mas era ele que era o dono de todas as coisas, ele que administrava todas as coisas, sem ele não dava para viver. Ter pai tem o significado de ter alguém que vai te dar o sustento, vai te dar o apoio. É onde você volta para a casa do seu pai no final do dia, né? Quem te dá comida é o seu pai. Quem paga a escola, dá transporte, dá roupa, dá as condições de sobrevivência, o teto é o pai, ok? Então, esse é o sentimento que o autor está dizendo aqui. Se os deuses, com letra minúscula, que existiam naquela época, eram deuses distantes, que precisavam ser bajulados para não destruir a humanidade, pelo menos assim era a cultura, esse Deus, o Deus Yahvé, o Deus Deus dos hebreus, mas que Jesus veio encarnado, ele se fez carne e habitou entre nós. Não é um Deus distante, é um Deus de perto. E por isso a gente pode ter esse sentimento de alguém para nos proteger, do Pai que toma conta, né? Toma conta da casa, que nos livra do medo, livra da morte e do porvir. O Pai tem essa função de cuidar da família, né? Eu não consigo dormir antes de fechar todas as janelas e trancar a porta. Eu não consigo dormir sem ter certeza que os meus filhos estão em casa. Isso é um sentimento de cuidado que nós temos, ok? Que precisamos ter, e esse é o sentimento do Pai. Então não tem mais por que ter medo da morte ou do que vai vir depois, porque nós temos o Pai no céu, em que em Cristo nos fez filhos. Não estamos mais sozinhos e sem esperança, pois aquele que viveu com nós e sofreu a dor da condição humana, Jesus é o mediador perfeito entre nós e o Pai do céu. Diante desta grande salvação, os nossos irmãos hebreus do passado e nós hoje, né, que estamos nesse tempo, podemos confiar a nossa vida ao nosso Pai do céu. A gente confia? A gente bota em Deus realmente a nossa confiança, ou a gente fala e não faz? Fala e tenta resolver das nossas próprias mãos as coisas porque não confiamos totalmente em Deus. Existe um longo caminho da nossa existência aqui, mas existirá uma eternidade muito maior, porque eterno e infinito é muito maior do que algo limitado, né? E às vezes a gente vive constantemente em circunstâncias amargas, em problemas, em doenças, e às vezes a gente não consegue experimentar uma calma e tranquilidade em nossas vidas, mas a gente precisa ter e entender esse sentimento de pertencimento, né? De colocar nossa confiança nas mãos do Senhor. Ele deu uma prova de amor gigantesca quando mandou o seu filho morrer por nós na cruz. Então, nós precisamos entender que com a morte de Cristo na cruz, nos tornamos filhos por adoção, irmãos, né, de Jesus por adoção. Ele é filho legítimo, a gente é adotado, mas isso nos faz pertencer a um pai, isso nos faz ter um pai que é protetor, um pai que nos ajuda
é um pai que nos disciplina também, porque o pai tem que disciplinar, né? A mãe e o pai têm que disciplinar. E disciplinar não é uma coisa que os filhos gostam. Ninguém gosta de receber disciplina, porque geralmente a disciplina desce um pouquinho assim, amarga, né? É castigo, vai estudar, tu tem que estudar, né? Tem que fazer. Eu mandei fazer, por que que você não fez? Por que não obedeceu? E dá aquela apertada. Mas pai e mãe não fazem isso por maldade ou por não cuidar de nós, faz para nos corrigir, para que a gente seja bons homens e mulheres na presença de Deus. O nosso Pai também nos corrige, o nosso Pai também é justo, mas Ele nunca está distante de nós. Para pensar e agir, nosso capítulo começa, o capítulo 2 começa falando sobre a necessidade de não negligenciar as coisas espirituais. A gente precisa estar sempre avaliando constantemente o tempo todo tudo, como estamos com o nosso relacionamento com Deus. Será que eu conversei com Deus hoje? Será que eu já falei com Ele? Será que eu parei meu coração para falar com Ele? Ou será que meu dia foi tão corrido que eu não fiz nada disso? Como está a minha vida relacionada ao meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho realmente me relacionado com Deus? Eu oro todo dia, 3 vezes por dia, no café, no almoço e jantar. Obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Não é, Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Não, isso não é relacionamento, isso é deixar de lado. Isso é não querer se relacionar. Precisamos nos relacionar com Deus. Como a gente tem feito, se é que a gente tem feito isso, com qual qualidade? Você sente a presença e a direção de Deus na história da sua vida? Eu confesso que em alguns momentos eu sinto muito mais a presença de Deus. Outros, parece que eu me afasto ou não dou atenção muito a Ele e acaba que a gente fica um pouquinho perdido. Mas a gente tem a presença de Deus em nossas vidas e Ele pede para compartilhar um testemunho, né, a respeito disso. Várias e várias vezes a gente percebe, né, acho que eu já compartilhei aqui no canal, uma viagem que eu fazia de volta a Brasília e o nosso carro bateu num buraco, numa estrada deserta, sem acostamento, e a gente encostou o carro porque não tinha como andar, e eu tentando chamar o guincho, não sabia nem como dizer onde é que o carro estava, acabei dando uma localização, não tinha GPS naquela época, né? E eu dei uma localização assim de quase 100 km, claro que ia demorar. E aí, no meio das tantas, a gente começou a ficar nervoso, porque passavam carros rápidos demais, e aquilo ali nos deixava muito ansiosos e nervosos. E aí minha esposa orou, eu orei, e pedimos a Deus que nos ajudasse, nos acudisse, e parou um caminhão que nos deixou mais nervoso ainda, agora danou-se, né? E aí era um crente, e perguntou o que a gente estava fazendo parado lá, a gente falou que tinha problema, ele falou, não, vou esperar o guincho chegar com vocês, e depois eu sigo com o caminhão. Ele também se arrastou, mas foi um anjo que Deus colocou ali na nossa frente. Olha, resposta na hora, e volta e meia as respostas vêm na hora sim. Você pode compartilhar, que Deus compartilha. Eu tenho várias, essa é uma que a gente guarda com carinho na memória porque marcou a vida da gente. Tem algumas outras também que marcaram muito profundamente, e Deus vai respondendo aos poucos no dia a dia as pequenas coisas. Como é pertencer à família de Deus? Pertencer a uma família é muito legal, apesar que a gente tem brigas na família, não é isso? Nós, seres humanos, conseguimos criar problema com qualquer um. Somos muito bons em criar problemas. A gente cria problema até na igreja, com os nossos irmãos, não é verdade? Mas a família de Deus não é e não pode ser assim. A gente precisa do relacionamento dos irmãos e precisamos do carinho, do cuidado dos nossos irmãos. Muito mais do que os nossos irmãos, que é extremamente importante ter esse relacionamento, é saber que temos um Pai cuidador, que cuida de tudo que precisamos, que nos dá todo o amparo necessário. É maravilhoso pertencer à família de Deus. Precisamos estar atentos. Volto e friso o capítulo 1 deste
versículo 1 deste capítulo. Por esta razão, ele deve estar fazendo referência ao capítulo anterior, mas por tudo isso que a gente falou também se aplica. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, que jamais nos desviemos das verdades de Deus. Amém?